Salve família! Ele é o homem mais procurado do planeta, uma sombra que as maiores agências de inteligência do mundo tentam capturar há mais de 30 anos. Como um simples garoto das ruas da Índia, se tornou o líder de um império bilionário e indestrutível. Da influência em Bollywood ao controle de rotas clandestinas que cruzam continentes, a história de Dawood Ibrahim é um labirinto de poder, traição e segredos de Estado. Mas como ele continua vivendo no luxo, mesmo sendo o inimigo número 1 de nações inteiras? Hoje, eu te mostro os bastidores dessa ascensão perigosa. Mas antes, deixe seu like, se inscreva e considere se tornar membro para apoiar nossas investigações exclusivas. Bora pro vídeo! Dawood Ibrahim nasceu em 1955, no pequeno vilarejo de Khad, na Índia, dentro de uma família muçulmana tradicional. Curiosamente, ele cresceu sob a sombra da lei. Seu pai era um respeitado oficial da polícia, enquanto sua mãe se dedicava ao lar e aos filhos. A família levava uma vida simples, mas digna. Tudo mudou quando os Ibrahim se mudaram para Bombaim, estabelecendo-se em Dongri, um bairro que, por décadas, foi o epicentro das atividades clandestinas da cidade. Foi nesse cenário de contrastes que Dawood frequentou a escola, mas as lições que realmente o interessavam estavam do lado de fora dos muros do colégio. Antes mesmo de terminar os estudos, ele já estava imerso na realidade crua das gangues urbanas. O jovem Dawood não demorou a trocar os livros pelas ruas, começando com pequenos delitos e deslizes de juventude. Logo, ele foi recrutado por uma figura temida no submundo de Bombaim, um líder que o ensinou as regras do jogo, como exercer influência, como gerenciar grupos e, o mais importante, como identificar onde o dinheiro realmente estava escondido. Mas o jovem Ibrahim não queria ser apenas mais um braço direito. Ele tinha uma visão muito mais ambiciosa do que simples esquemas em mercados locais. Ele queria o topo. No final dos anos 70, Dawood deu o passo que mudaria sua vida. Ele deixou seu antigo bando para fundar a própria organização ao lado de seu irmão mais velho, Sabir. Não demorou para que o sobrenome da família começasse a aparecer com frequência nos relatórios de inteligência. O grupo não brincava em serviço. Eles mergulharam de cabeça no mercado paralelo de ouro, no controle de propriedades e em rotas logísticas clandestinas. Mas o caminho para o topo não estava livre. O maior obstáculo eram os Pathans, um grupo rival de origem afegã e paquistanesa que já dominava as principais rotas e tinha uma base sólida no submundo. O ponto de ruptura veio em 1981. Após um confronto que tirou a vida de seu irmão Sabir, Dawood não buscou apenas justiça, ele declarou uma guerra total. Ele não apenas vingou o irmão, como dizimou a influência dos rivais e assumiu o controle absoluto. Dessa vitória nasceu o que hoje conhecemos como D Company. Esqueça aquela imagem de bando de rua. Agora, Dawood liderava uma estrutura corporativa, com hierarquia definida, divisões de tarefas e, o mais alarmante, uma rede de influência que alcançava oficiais de alto escalão e políticos influentes. Em 1986, com a pressão das autoridades aumentando após um incidente fatal envolvendo outro líder do crime, Dawood tomou uma decisão estratégica. Fugiu para Dubai. Do luxo do Golfo Pérsico, longe do alcance direto da polícia indiana, ele operou seu império por controle remoto. No final daquela década, Dawood Ibrahim já não era apenas um nome local. Ele havia se tornado um jogador de peso no tabuleiro do crime internacional. Com o apoio de seus aliados mais próximos, Dawood
transformou a D Company em uma máquina de lucros astronômicos. No seu auge, estima-se que a organização contava com um exército de mais de 5.000 colaboradores. O portfólio do grupo era vasto, desde o controle de mercadorias restritas e logística de armamentos até investimentos pesados na indústria de Bollywood. Para se ter uma ideia do poder de fogo financeiro, fontes indicam que, nos anos 80, o grupo de Dawood controlava cerca de 30% de toda a entrada de ouro e prata na Índia. Aquele garoto de Dongri tinha se tornado um magnata do submundo, mas o que estava por vir mudaria sua imagem para sempre, de um criminoso influente para o inimigo público número 1. Em 12 de março de 1993, o centro financeiro de Bombaim parou. O primeiro incidente ocorreu no térreo da Bolsa de Valores, um dos pontos mais movimentados da metrópole. O impacto foi devastador, afetando estruturas e quebrando janelas a centenas de metros de distância. Uma nuvem escura tomou conta do céu, mas o pesadelo estava apenas começando. Nos minutos seguintes, uma série de eventos coordenados atingiu o coração da cidade em um efeito dominó. Locais estratégicos como hotéis de luxo, centros de compras, o aeroporto, cinemas e até tribunais foram alvos dessa operação coordenada. O que se viu foi um cenário de caos absoluto que a Índia jamais esqueceria. O mapa de Bombaim, naquele momento, parecia uma zona de conflito tático. Mas não era uma guerra declarada, era uma série de ações coordenadas, planejadas com uma precisão cirúrgica para atingir o coração da metrópole. Em poucos minutos, o caos foi total. Linhas de emergência ficaram mudas de tanta sobrecarga, as ruas se transformaram em labirintos intransitáveis e o som das sirenes se tornou o único ruído da cidade. Enquanto civis tentavam desesperadamente localizar seus familiares em meio à confusão, as autoridades davam início à maior investigação da história do país. Mais tarde, os peritos descobriram que os dispositivos haviam sido ocultados em veículos e bagagens, alguns configurados com atraso proposital para confundir os serviços de resgate e maximizar a desordem. O balanço final foi algo que a Índia jamais esqueceria. 13 pontos atingidos, centenas de vidas perdidas e mais de 1.000 feridos. Bombaim levou semanas para conseguir respirar novamente. Mas, enquanto a cidade chorava, os investigadores começaram a ligar os pontos, e todos os caminhos levavam a D Company. Segundo os relatórios oficiais, aquela operação teria sido uma retaliação severa a conflitos religiosos anteriores que abalaram a região. A organização de Dawood Ibrahim teria fornecido toda a logística, o financiamento e o suporte operacional. Os itens utilizados teriam entrado no país pela costa de Maharashtra, contando com o apoio de redes de contrabando e, supostamente, até de setores de inteligência estrangeiros. No centro de todo esse tabuleiro estava o próprio Dawood, coordenando cada movimento à distância, primeiro dos Emirados Árabes e depois de seu refúgio no Paquistão. As investigações tomaram um rumo ainda mais complexo quando as peças do quebra-cabeça começaram a apontar para além das fronteiras. Autoridades indianas, apoiadas por agências ocidentais como a CIA, afirmam que a operação de 1993 contou com um suporte externo de alto nível. Relatórios indicam que o treinamento e a logística teriam sido facilitados por setores da inteligência militar estrangeira, especificamente do Paquistão. Disse que desde meados dos anos 90, Dawood deixou de ser apenas um fugitivo para viver como um hóspede invisível em bairros luxuosos de Karachi. Oficialmente, o governo local nega qualquer presença do criminoso em seu território. No entanto, dossiês da Agência Nacional de Investigação da Índia sugerem o contrário. Dawood teria acesso a múltiplos passaportes, proteção constante e uma linha direta com oficiais de alto escalão. A gravidade da situação atingiu o ápice em 2003, quando o governo dos Estados Unidos elevou o status de Dawood Ibrahim para ameaça global. Documentos oficiais americanos foram além, conectando a D Company a grupos extremistas internacionais de grande escala. Para Washington, a organização de Dawood já não era apenas uma máfia,
mas um braço financeiro e logístico para operações desestabilizadoras no Oriente e no Ocidente. Mesmo com seus bens congelados e sob o peso de sanções globais, o líder da D Company provou ser um mestre da evasão. Sob o alerta máximo da Interpol, ele teria passado décadas se movendo entre cidades como Karachi e Islamabad, supostamente utilizando escoltas militares e identidades falsas. A Índia protocolou inúmeros pedidos de extradição, mas, até hoje, todos bateram em um muro de silêncio diplomático. Mesmo após 1993, e sob uma pressão internacional sem precedentes, a D Company não desmoronou. Pelo contrário, ela se metamorfoseou. O grupo deixou de ser apenas uma gangue regional para se tornar um império transfronteiriço, fundindo o crime organizado tradicional com operações de influência global. O capital gerado pelo controle de substâncias ilícitas, lavagem de ativos e investimentos massivos no cinema e no setor imobiliário passou a financiar uma agenda muito mais complexa. Dawood Ibrahim não era mais apenas um chefão. Ele havia se tornado um agente de influência informal, um homem que operava nos pontos cegos da geopolítica do sul da Ásia, protegendo interesses estratégicos nas zonas cinzentas do poder. A partir dali, a D Company se estruturou em um tripé de poder: o crime organizado, a influência geopolítica e a economia paralela. Com seu centro de comando estabelecido nos bairros mais exclusivos de Karachi, Dawood passou a viver uma vida de luxo sob uma redoma de proteção quase impenetrável. Sua organização não estava apenas sobrevivendo, ela estava expandindo seus tentáculos para novos mercados, tornando-se uma das redes mais sofisticadas e difíceis de desmantelar que o mundo moderno já viu. A escala das operações da D Company atingiu níveis transcontinentais. O grupo passou a dominar rotas estratégicas vindo do Afeganistão, refinou esquemas complexos de lavagem de capitais em Dubai e estendeu seus tentáculos até para o mundo digital, operando redes de apostas e crimes cibernéticos em toda a Europa e no Sudeste Asiático. As estimativas são impressionantes. O faturamento da organização chega a centenas de milhões de dólares todos os anos. Mas não é apenas o dinheiro que mantém Dawood Ibrahim intocável, é sua blindagem política. Só isso explica como um homem caçado há mais de 30 anos pelas maiores potências do mundo, incluindo a ONU e a CIA, permanece fora de alcance. Embora o Paquistão negue oficialmente sua presença, dados de inteligência sugerem um acordo de cavalheiros, proteção e trânsito livre em troca de serviços que só uma organização como a dele pode oferecer. A prova de que essa rede nunca deixou de operar veio em 2008, quando o mundo assistiu chocado a novos eventos coordenados em Mumbai. Alvos como hotéis de luxo, estações ferroviárias e centros culturais foram atingidos em uma operação que deixou marcas profundas na história indiana. Mesmo que o nome de Dawood Ibrahim não tenha aparecido nos documentos principais daquela época, analistas veteranos e ex-oficiais de inteligência sustentam uma tese forte. Nada acontecia naquele submundo sem a logística da D Company. A organização teria servido como a ponte necessária, fornecendo o conhecimento das rotas, o financiamento e a infraestrutura para que outros grupos operassem. Mais uma vez, o garoto que saiu das ruas da Índia era apontado como o facilitador de uma tragédia contra seu próprio povo. Já se passaram mais de 3 décadas desde aquele fatídico ano de 1993, e o mundo mudou drasticamente. No entanto, uma peça desse quebra-cabeça continua exatamente onde estava, em liberdade. Em 2020, o Paquistão chegou a admitir brevemente que possuía informações sobre o paradeiro de Dawood, mas a declaração foi rapidamente retirada, voltando ao habitual jogo de negações diplomáticas. Fontes de inteligência apontam que ele vive hoje em Karachi, no luxuoso bairro de Clifton, embora mude de endereço e identidade com a mesma frequência com que um camaleão troca de cor. A D Company também evoluiu. Hoje, ela opera de forma descentralizada e resiliente, sendo quase imune a ataques externos. O grupo continua movimentando centenas de milhões de dólares através de redes globais que envolvem logística ilícita, transações financeiras obscuras e lavagem de capitais.
Seus tentáculos se estendem da Ásia à África Oriental, chegando até o coração do Reino Unido. Com uma recompensa de 25 milhões de dólares por sua captura, Dawood Ibrahim permanece no topo das listas de procurados da Interpol. Para a Índia, ele é o rosto da traição e da dor. Para o tabuleiro geopolítico da região, um peão estratégico que sabe demais para ser entregue. E para o resto do mundo, um lembrete incômodo de que, às vezes, figuras com um histórico sombrio conseguem desafiar as leis internacionais por décadas. Por fim, o garoto das ruas de Dongri não apenas construiu um império, ele se tornou um fantasma que assombra a justiça global até os dias de hoje. Salve família! A história de Dawood Ibrahim nos faz questionar até onde o poder e a influência política podem proteger alguém dos seus próprios atos. Ele continua sendo um fantasma, uma lenda viva do submundo que desafia o tempo e as fronteiras. Mas e você, o que acha? Você acredita que ele ainda será capturado ou que esse império é realmente intocável até o fim? Comenta aqui embaixo. Quero muito saber a sua opinião sobre esse desfecho. Não esqueça de deixar seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos casos reais. E para quem quer dar um passo além e apoiar nossa produção, o botão de membro está logo aqui embaixo. Até a próxima! Galera, rapidinho, se vocês curtem o conteúdo aqui do canal e querem dar aquela força sem gastar nada a mais por isso, prestem atenção nessa dica. Sempre que vocês comprarem qualquer coisa na Amazon, seja um livro, fone, celular ou até um cabo USB, usem o meu link de afiliado que está aqui na descrição. Quando você compra por lá, a Amazon me paga uma pequena comissão, sem mudar absolutamente nada no valor da sua compra. É uma forma simples e gratuita de apoiar o canal. E você ainda garante os produtos que já ia comprar. Então já sabe, né? Clicou no link da descrição antes de comprar. Você já está ajudando. Valeu demais!